Olá, queridos alunos do ISD, sou o professor Luciano Prado, estou aqui para mais uma aula de filosofia. Quer dizer que você é muito bem-vindo a esta aula e nela nós estaremos revisando o capítulo 4 do nosso livro 5 de filosofia. Nesse capítulo nós estaremos revisando aquilo que outrora abordamos sobre Immanuel Kant e Auguste Comte. O índice desse capítulo vai nos mostrar que trataremos da metafísica moderna e o do progresso do conhecimento humano, a lei dos três estados de Auguste Comte. Pois bem, queridos, eu espero que vocês estejam de posse do livro, acompanhando essa aula com ele, porque assim vocês serão capazes de fazer as devidas anotações, né, para eventuais dúvidas que possam surgir, porque eu espero muito que vocês apareçam na nossa aula quinta-feira, que não se trata de um plantão de dúvidas, mas sim um complemento dessa aula aí, que eu peço muito que vocês estejam para debatermos melhor sobre esses temas, inclusive resolvermos algumas questões do livro, do vestibular, para vocês irem se familiarizando ainda mais com o tema abordado e sobre as questões que geralmente caem nos Enems, nos vestibulares da vida aí sobre esses assuntos. Então é muito importante que você apareça na minha aula de quinta-feira. Conto com vocês. Então, voltando aqui para a nossa aula, Immanuel Kant foi um filósofo muito importante da modernidade. Ele viveu entre 1724 e 1804 e ele vai, mediante aquela discussão que nós abordamos anteriormente, né, no contexto de debate sobre as teorias e possibilidade do conhecimento humano, onde duas correntes importantes, né, é, discutiam, debatiam, confrontavam suas opiniões na época, era o empirismo, defendendo a ideia de que o conhecimento era obtido através da experiência sensorial, ou seja, dos sentidos, e que o homem nasce sem nenhum conhecimento, a tábula rasa, contrapondo as ideias racionalistas que dizia que o conhecimento é inato e que é oriundo da razão, né? Cujo principal adepto é René Descartes, né? E do empirismo nós vimos John Locke e David Hume, né? Nas aulas anteriores, no capítulo anterior, inclusive. Immanuel Kant, ele se vê nesse contexto aí de debates, né? Da modernidade, nesses dilemas aí entre esse empirismo e o racionalismo, e ele vai, né, ver que esse debate se estende por muito tempo. Então, Immanuel Kant propõe uma teoria que vai explicitar esse debate sobre conhecimento e vai aprofundá-lo e vai trazer à tona, né, teorias que podem ser aproveitadas tanto do empirismo como do racionalismo, né? É aquilo que em alguns manuais ou alguns vestibulares você vai encontrar escrito como o criticismo kantiano. Ele vai fazer uma crítica sobre essa disputa que não levou a nada, empirismo e racionalista, e ele vai construir, né, uma base teórica bem profunda, bem consistente, e onde ele vai usar elementos tanto do empirismo como do racionalismo e vai trazer uma teoria importante nesse dilema sobre conhecimento. Ele vai falar que tanto nós utilizamos aparatos sensoriais, como também utilizamos aparatos racionais nessa possibilidade de conhecimento, né? Mas aí ele começa fazendo a sua crítica, estabelece a sua crítica com a grande pergunta: quais são os limites do conhecimento? São as grandes indagações, a problematização que ele traz à tona sobre esse debate do conhecimento, né? Quais os limites do conhecimento? Que realidade podemos alcançar com a razão? Se a filosofia é capaz de oferecer proposições necessárias e verdadeiras? Se é possível conceber a metafísica como ciência? O conhecimento é produto exclusivo da razão ou é afetado pelos objetos empíricos? Então, ele começa a problematizar algumas questões acerca do conhecimento e levando em conta que ele está criticando esses dois movimentos aí, empirismo e racionalismo. Então, Kant alertando ter sido despertado, inclusive, do sono dogmático, né? Ele acredita que foi despertado por interesse
que lhe aprisionava sobre essas questões do entendimento, do conhecimento humano, ele foi despertado de um sono através da leitura de David Hume, aquele filósofo que outrora estudamos no capítulo anterior. E ele pretende identificar esses limites cognitivos da compreensão humana. Esse era o projeto dele. Então, no aprofundamento desse sistema dele, ele vai utilizar, como eu disse, elementos tanto do racionalismo como do empirismo. Nesse primeiro aqui, nós vemos o conceito de conhecimento a posteriori. Então, nessa crítica de Kant e no desenvolvimento da sua teoria, ele vai começar desenvolvendo o conceito de um tipo de conhecimento a posteriori. Que conhecimento é esse? É o conhecimento que decorre da experiência sensorial, a partir de algo testemunhado pela experiência sensível. Por exemplo, essa imagem nos mostra as luzes da varanda que estão acesas. Que tipo de informação é essa? Como nós chegamos a ela? Através dos sentidos. Então, esse tipo de conhecimento obtido, oriundo dos sentidos, da experiência sensitiva, é aquilo que ele vai chamar de conhecimento a posteriori. Então, uma dica, né? Posterior quer dizer além daqui da razão, né? Independe da razão, posterior à razão. Vem depois, vem da experiência sensorial externa. E é isso que significa posterior. Outro conceito dele é o conhecimento a priori. Então, seria um conhecimento necessário universal que possui independência da experiência sensível. Então, isso quer dizer o quê? São estruturas que já existem na mente, né? Estruturas que possibilitam o conhecimento ser aperfeiçoado, ser unido, ser desenvolvido. Então, ele vai dizer que existe esse conhecimento a posteriori, que é fruto da experiência sensorial, como vimos a varanda com suas luzes acesas, mas ele vai dizer também que existe um tipo de conhecimento que não depende de maneira alguma de algum dado da experiência sensorial. Ele é independente, ele já existe na mente. Por exemplo, a ideia de todo. O todo é maior que as partes. Nós jamais veremos o todo de tudo. Todos os homens são egoístas, todas as mulheres são vaidosas. Essa ideia de todos, quando usamos essas frases aí, essa ideia de todo é possível a percepção dela, apesar de que é uma noção muito vaga. Nós jamais conheceremos todas as mulheres, nem conheceremos todos os homens, é impossível. Mas quando nós expressamos o termo todo, a mente tem uma noção de totalidade. E essa noção de totalidade já existe independente da experiência, né? A ideia de um todo, de uma complexidade, de uma multiplicidade, de uma abrangência. Essa ideia, esse conceito, essa estrutura já existe na mente da gente, independente de eu poder ver todos os homens ou todas as mulheres, como eu usei a expressão. Então Kant ele vai continuar com a sua ideia de juízo analítico, que é aquele que o predicado está contido no sujeito. Por exemplo, todo calvo é homem, todo homem calvo é homem, né? É, é um tipo de juízo que ele vai dizer que já está, é aquele que o predicado está contido no sujeito. E o juízo sintético é aquele em que o conhecimento deriva da combinação entre sujeito e predicado, alargando nossos horizontes sobre a natureza. Então, todas essas são distinções kantianas de puro e empírico, analítico e sintético. São conceitos importantes que o livro vai abordar. Então, Kant, na verdade, ele vai trazer esse novo debate sobre as questões de conhecimento, né? E que na quinta-feira eu estarei tratando melhor, me aprofundando com vocês melhor, né? E aí nós veremos esses conceitos e nós iremos nos aprofundar, inclusive resolver questões sobre eles. Então, ainda eu quero falar sobre a ideia de que ele trouxe, né? Uma ideia, segundo ele, de uma verdadeira revolução copernicana. O que esse termo quer dizer? Para a gente encerrar Kant e para Augusto Comte, né? E como eu disse, quinta-feira eu vou reforçar o aprofundamento nesse conceito aqui, nos conceitos kantianos e sobre os conceitos de Augusto Comte, o pai do positivismo. Mas antes de fechar Kant, eu queria reforçar essa ideia dessa revolução copernicana, né? Assim como
na ciência, Copérnico e a ideia que destruiu os conceitos de geocentrismo, que a Terra seria o centro do universo, e trouxe à tona uma ideia revolucionária para a ciência, sobretudo a física, né, a astronomia, de que o Sol seria o centro do universo, essa ideia surge com Copérnico. Assim também, o mesmo impacto que Copérnico causou para a ciência, Kant, com a sua teoria, pretendia trazer para a ciência da modernidade, para a metafísica da modernidade, as questões filosóficas que eram trabalhadas pela filosofia. Kant vai fazer uma revolução copernicana nessa metafísica e vai trazer uma ideia de como ela, uma ciência, que seria a área do conhecimento que permite a formulação de juízos sintéticos a priori. Então, aí ele começa a indagar sobre essa metafísica, né? As questões clássicas da metafísica não são objetos passíveis de conhecimento, pois se encontram fora do campo da experiência. Então, aqui ele vai fazer uma crítica à metafísica construída lá com Aristóteles, né? Que trata das coisas além da física, e sendo essas coisas além da física, alma, Deus, esses conceitos aí que vão além da experiência sensorial, né? Ele vai fazer uma crítica, né? A razão apenas conhece os fenômenos, jamais é capaz de conhecer as coisas em si mesmas. E aí por isso que ele vai fazer uma crítica a essa metafísica anterior desenvolvida pela filosofia aristotélica até os novos tempos, e ele vai trazer essa questão à tona aí, né? De que aquilo que está além da minha experiência, eu não posso falar sobre, eu não posso teorizar sobre, é o limite, seria os limites do conhecimento humano, né? São aquelas coisas que estão além, no caso, tratadas pela metafísica. Eu precisava trazer, né, esse respaldo aí para, de fato, tornar a metafísica uma ciência, né? Uma ciência como todas as outras. Então, Auguste Comte, né, foi esse importante pensador que viveu entre 1798 e 1876 e propõe um sistema de conhecimento que, articulando a razão, as observações empíricas, seja capaz de descrever o conjunto das realidades. Então, Auguste Comte ele é considerado o pai do positivismo, que vai trazer, no período em que ele viveu, uma ideia de que as ciências, né, e o desenvolvimento das ciências, observando o desenvolvimento das ciências, que só através das ciências, né, seríamos capazes de resolucionar questões da humanidade e entender os próprios fenômenos da natureza e, uma vez entendendo, né, utilizando a ciência, nós poderíamos trazer, de fato, progresso e ordem e condições melhores de vida para a humanidade. Então, esse era o projeto de Augusto Comte com o positivismo. Ele via nas ciências, né, vendo tudo que estava acontecendo no seu tempo, o quão importante foi a ciência naquele momento, o que ela conseguiu resolver, e ele via, né, nessa ciência aí uma esperança muito forte, né? E ele entendia que essa racionalidade, ele poderia enfaticamente tratar de questões mais objetivas e específicas e melhorar as nossas condições. Então, Conte ele era um cara que estudou na escola politécnica lá em Paris, né? E por esse ambiente científico, isso fez com que ele absorvesse tudo isso aí, né? O progresso seria derivado, né, do conhecimento científico e sem ele, né, era impossível isso acontecer. Então, o progresso científico seria fundamental, não apenas para a consolidação do domínio humano sobre a natureza, entendendo esses fenômenos e dominando ele, né, como também para a organização da sociedade. Então, esse é um aspecto bem interessante também, né? É uma ciência social desenvolvida por ele. Então, esses avanços da ciência natural do seu tempo aí é, permite com que ele possa estabelecer aí uma esperança, né, bem ampla na ideia de progresso através da ciência.
Então, o que é que ele propõe, né? A proposta da substituição da filosofia especulativa pela investigação das leis naturais e sociais, né? Então, o que é que ele estava... É essa coisa do cientificismo, né? Substituir aquela filosofia amplamente especulativa e tal, e trabalhar aspectos investigativos a partir das ciências e também das ciências naturais e inclusive devido às transformações sociais e etc, dada aí pelas revoluções e o contexto em que ele viveu, era importante também analisar os efeitos desse progresso na sociedade e as mudanças. Então, uma ciência social começa a ganhar, né, forma e corpo e começa a ser pensada por ele, né? Então ele introduz a ideia de uma ciência social que mais tarde eh, se desembocará numa ideia, na criação da própria sociologia, que é essa ciência que estuda esses aspectos da sociedade, os aspectos da sociedade, o funcionamento, a estruturação, as organizações sociais, né? o, as transformações sociais, né? As variações da sociedade. Então, tudo isso passa a ser investigado com a sociologia, cuja ideia inicial surge com esse Comte, a ideia de uma ciência social. O progresso do conhecimento científico seria isso, fundamental para organizar a sociedade de forma racional. E a necessidade de se estender a perspectiva objetiva da ciência para a esfera da sociedade. E aí, uma coisa muito importante, que eu vou também me aprofundar na nossa aula de quinta-feira, é a lei dos três estados da inteligência humana. Ele vai teorizar, né, a ideia de que a humanidade passou por três estados da sua estrutura de inteligência, sua estrutura racional, o desenvolvimento racional da inteligência humana se deu por três etapas. O primeiro, que ele chama de teológico, o segundo, metafísico, e o terceiro, que era o atual, o científico, que ele chamava também de positivo. Então, o estado teológico é aquele estado inicial onde os humanos desconheciam os limites da sua capacidade cognitiva ou racional para explicar a realidade, e nessa tentativa aí, né, desesperada de entender o cosmos, ele começa a criar especulações a partir de utilizando forças sobrenaturais, entes sobrenaturais, como por exemplo nós podemos citar a mitologia grega, né? É uma ideia de que a racionalidade é colocada um pouco de lado e dá-se vazão, né, à criação humana para tentar explicar os fenômenos, os trovões, o mar e tudo ser uma atribuição divina, né? Então ele, assim como todos os povos, né, iniciam essa compreensão do cosmos utilizando de suas mitologias. Ele acredita que esse era o estado inicial, né, dessa possibilidade de tentativa de conhecer as coisas. Esse primeiro estágio ele vai chamar de teológico, né? Esse estágio em que usa-se a ficção, as forças supranaturais ou sobrenaturais para explicar as coisas, né? E o segundo estado é o estado metafísico, onde os seres humanos elaboram explicações racionais que ultrapassam as evidências da experiência e continuam aspirando um conhecimento absoluto. Ele vai dizer que nesse segundo estado existe um certo avanço, o homem começa a explicar, até de certa forma, utilizando a sua racionalidade. Porém, né, eles cometem alguns, ultrapassam, exageram a própria as evidências da experiência, e aí continuam sem ter de fato um conhecimento absoluto. De fato, eles usam a razão, mas não conseguem chegar a um conhecimento absoluto, porque eles ultrapassam as evidências da experiência. E por último, o estado científico, que é a etapa superior da inteligência humana, na qual os seres humanos reconhecem os limites da sua capacidade e começam a postular unicamente a identificação de leis que regulam os fenômenos que observamos. Então, coloca de lado aquelas questões filosóficas da essência, da aparência, e aí o homem percebe que isso é impossível conhecer a essência das coisas, e ele passa a se deter nos aspectos apenas científicos, ou seja, uma compreensão das leis que regulam os fenômenos que observamos. Compreender as leis que regulam os fenômenos da natureza, a compreensão maior dessas leis, né? Não precisa entender a essência, o que
está por trás daquela lei, etc. Entender a lei, poder explicar a lei que gera certos fenômenos que nós observamos. Então, isso era o aspecto da etapa superior da inteligência humana, que ele vai chamar de aspecto científico ou positivo. Então, galera, a gente vai ficar por aqui. E como eu disse para vocês nessa revisão, né, no início dela, quinta-feira eu conto com a presença de todos, onde estaremos nos aprofundando mais, tanto em conceitos kantianos, como em conceitos do positivismo de Augusto Comte, resolvendo algumas questões e tirando todas as possíveis dúvidas para que vocês façam uma avaliação bem proveitosa, né? E se saiam bem nela. Então, conto com todos vocês na quinta-feira. Abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.